Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta sexta-feira, aí véspera, final de semana e jogos da dupla Grenal pelo Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio no domingo, aí recebendo o Goiás, o Grêmio que na última quarta-feira, né, teve aquela derrota diante do Flamengo e agora trocou o chip, né? Pensando no Campeonato Brasileiro, porque o próximo jogo só lá no dia 16 de agosto, o jogo de volta com o Flamengo no Maracanã. Bom, o Inter uma semana inteira de treinamentos aí para que o Kudê possa aperfeiçoar e adaptar a sua mecânica de jogo. O Inter, na verdade, tem esse jogo amanhã contra o Cuiabá no Beira-Rio, mas o pensamento é na terça-feira, né? Primeiro jogo das oitavas de final contra o River Plate lá em Buenos Aires. Nossos Dois Toques que você nos acompanha aqui pelos canais da Rede Sul de Televisão, 55.1 aberto, 11 da Claro Net, pelas plataformas digitais, vamos para o mundo, né? Tem aí, e você assiste em qualquer lugar do mundo onde você estiver. Tem o Facebook da Rede Sul e também o YouTube da Overgore. É bom que você vá lá, curta, compartilhe, assista a hora que der, ao vivo, depois, como ficar melhor para você. Mas estamos aí pelo Rio Grande afora e também pelo Brasil afora. Estamos na Adesso TV de Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, a Serra Gaúcha, e a Adesso TV está na TV a cabo e nas plataformas de streaming e diversas operadoras. Na Amigo TV em 134 cidades do Rio Grande do Sul, na Gigo TV de São Paulo, canal 914, na Domus TV Oeste do Paraná, canal 117, da CDN TV para todo o Brasil, pelo canal 813, pelas plataformas da Box Brasil Play, canal 25, pela Soul TV, canal 70, estamos também na TV+, pela canal 46, né? Pela operadora Tubarão Telecom. E aí, em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, cidades como Canoas, Charqueadas, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul. E também a TV+, nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaí do Sul, São Leopoldo, também pelo sinal da Claronet. Nosso Dois Toques para a Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 70 anos, nossa força é a tradição. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? 110 anos. Então, é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Senai. O Senai está sempre lhe proporcionando aí curso de graduação tecnológica para que você se destaque cada vez mais no mercado de trabalho. Então, quem faz curso técnico faz Senai, acesse senai.rs.org.br e confira os cursos disponíveis na sua região. Quem faz curso técnico faz Senai, acesse senai.rs.org.br, confira os cursos disponíveis e matricule-se já. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar de São José, que tem jogo nesse final de semana também, e aí buscando vaga entre os 8 primeiros nessa fase classificatória, onde depois serão divididos os 8 classificados em 2 chaves de 4, e o campeão e o vice de cada chave estarão na Série B do próximo ano. Você tem o Instagram também da Rede Sul para acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol, especificamente nosso futebol gaúcho, mas ainda da dupla Grenal. Nosso Dois Toques de hoje, para projetarmos aí os jogos final de semana, o Internacional amanhã e o Grêmio no domingo, mas também, né, já um olho na terça-feira, o jogo contra o River Plate em Buenos Aires, do Internacional pela Libertadores da América. Comigo aqui, o homem do Grenal na TV, programa dominical no canal 20520 da Claro Net, fazendo um sucesso incrível, ele, Oreste Andrade Júnior, filho do grande narrador Oreste de Andrade. O grande jornalista, meu parceiro aí de muitos anos de RBS, hoje escritor, enfim, né, um grande talento, que nos deu o prazer de estar aqui ontem, gostou e voltou hoje. Elisar Vou ficando, se deixar eu vou ficando. Tá aí, já vai ficar permanente aí. E completando o nosso time de hoje, ele, o verdadeiro Santaninha, filho nada mais nada menos que o grande saudoso Paulo Santana. Tá abalado ainda com o jogo de quarta-feira, Santaninha? Eu tô mais preocupado com o Elisiário aqui. Tu não me traz gremista talentoso para cá. Primeiro que eu fico com ciúme, segundo que eu fico inseguro. Eu concordo contigo, não é para trazer gremista talentoso, vamos ficar só nós. Mas o era jornalista, isento, rapaz, não é daquele que se assume. E ele isento tem uma... nós, né, Cadu? Claro, não, mas tu não é mais isento, tu não é mais isento. Tu
né? Mas tu é isento lá no teu programa, lá. Aqui tu não é isento. Eu não preciso ser isento mais, porque eu já passei a fase de editor de esporte, essas coisas. Mas o Elisiário São tem... dois gremistas, então. O Elisiário tem uma relíquia aí, né? Que é uma foto tua, quando o Grêmio foi campeão mundial. Nós temos uma foto, eu, ele, o pai dele, o Nelson Sirotsky e o Pedro Sirotsky na frente do Hard Rock Café em Tóquio, final de 95. Grêmio campeão mundial. Não, foi quando o Grêmio perdeu pro Ajax. Quando perdeu. Não, porque aí, lá no primeiro título do Grêmio, tu estava gatinhando ainda, né? Não, eu tinha 12 anos ali. Mas eu já participei da cobertura. Mas participei aqui de Porto Alegre. Eu peguei uma pauta maravilhosa, eu era repórter iniciante. A minha pauta na noite do Grêmio em Tóquio, em 83, foi percorrer os bares e ver como é que o pessoal estava curtindo nos bares. Todo bar que eu chegava com o fotógrafo, Arivaldo Chaves, em todos diziam, não, vai beber pelo menos uma com a gente. Cara, cheguei na redação completamente bêbado durante a prorrogação, porque a gente tinha que fechar o jornal assim que fechasse o jogo. Porque tinha uma edição extra para ir para a banca. Mas foi bem... Foi o teu melhor texto. Um dos melhores. o cara que não escreve melhor quando bebe, porque ele não sabe escrever. Depois tu tirou... Bebida libera. Mas tu não estava assim quando tirou a foto com o Nelson Sirotsky e com o Pedro Sirotsky. Não, mas eu não sei se eles não estavam. Não, mas ali era à noite, depois do trabalho, depois dos treinos. Claro. A gente foi conhecer o hard rock lá. Claro que bebemos alguma coisa. Lógico, não tem. Menos ele que era uma criança. Eu acho que não podia beber. Um saque. Foi pro hotel. O pai deve ter levado e Não, deixou ele ele no ficou hotel. junto, mas acho que não podia beber naquela época. Não podia. Então, sim. em 83... Já tinha meus 20 anos. 83, tu não estava presente. E quando perdeu pro Ajax, sim, é isso? Pé frio? Tu vai chamar de pé frio? Não, são os Tu fatos. vai chamar de pé frio? São os fatos, né? Mas o Ajax era uma seleção holandesa, era uma equipe absurdamente boa. Como no E Mais ou mesmo menos, assim, mais fomos ou até a menos. prorrogação, só perdemos o pênalti. O problema do Ajax é que ele era vermelho e branco. Como no jogo. Como o caso do Flamengo também, que é vermelho, branco e preto. Se bem que aí é o contrário. O Grêmio parece estar, em relação ao Flamengo, com aquele mesmo a barreira psicológica que o Internacional esteve em relação ao Grêmio nos últimos muitos anos. Que está jogando bem, quando está chegando no Grenal, parece que muda as coisas. É verdade. O Grêmio está assim diante do Flamengo. E agora com o Cudê, né? O Cudê é que está invicto negativamente, não ganhou nenhum Grenal. Vamos ver o próximo Grenal. Mas agora começou do zero, né, Cadu? É? Claro. Agora a vida Começa nova. a contar de novo. Não. Lavô tá novo. Currículo é currículo. Lavô Agora, tá novo. nas últimas, eu acho que eu li em algum lugar isso, nas últimas 7 decisões entre Grêmio e Flamengo, deu Flamengo. É tudo isso, Cadu. Mas foi diminuindo do score, né? Foi diminuindo do score. Eu acho que mais uns 3 anos a gente ganha. Por quê? Porque futebol não é impossível. É o favoritaço, né? Mas, olha, não dá para duvidar que o Grêmio chegue lá, né, no dia 16 de agosto e tudo pode acontecer. Cadu, nem o Santaninha e o Renato acreditam nisso. Eu quero elogiar aqui a coragem do Santaninha, que está aqui na sexta-feira. Tá de cabeça inchada? Tá. Tá macambúzio? Tá tristonho? Macambúzio, tá. isso puxou, hein? Né? Mas tá aqui, tá presente. Isso que importa. É com o Grêmio onde o Grêmio estiver, não tem essa. Eu vinha na segunda divisão aqui, por que eu não vou perdendo para o Flamengo? Eu disse aqui na mais recente vitória do Flamengo sobre o Grêmio no Maracanã que... 3-0 aquele. 3-0. E o Renato, que foi a melhor partida do Grêmio. Pois é, e perdeu E o de... Santaninha foi uma derrota e maravilhosa. quarta foi mal. Lá da Vicoimbra. Derrota maravilhosa e não disse. E aí, Não pode ter dito. eu disse quando daquele jogo que a diferença era a seguinte, o Grêmio jogou com Cuiabano e João Pedro. O João Pedro era reserva na época e o Cuiabano também. Os dois entregaram 2 gols, cada um entregou 1 gol. Esses eram os nossos reservas. Agora, no decorrer do jogo, entraram 2 reservas do Flamengo. Perguntem-me quem. Pedro e Cebolinha. É difícil tu bater um time desse. Não estão né? jogando nada, É estão em uma difícil. fase. É mas difícil. o Grêmio está melhorando, o Santaninho. O Grêmio está melhorando. Tomou 3 lá e agora tomou só 2. Está melhorando. Alegria de Colorado é ver a desgraça do Grêmio atualmente, né? Não chegaram na final do Gauchão, não ganharam o Grenal, ainda por cima levaram uma bucha do Luizito Soares, desclassificados nos pênaltis pelo América, Mineiro. Alegria de Colorado é isso. Fizeram um auê que o Luizito ia sair do Grêmio.
só a base de especulação da imprensa. Diretoria do Grêmio não se pronunciou, o jogador não se pronunciou. A única parte interessada que se pronunciou disse, não, o jogador é do Grêmio, que foi o presidente do Inter Miami. Não tem negócio. Não, para aí, não Santaninha. tem negócio. Não, para aí, vamos só aos especulação, fatos. só especulação. A imprensa colorada fez um fuzuê. Não é verdade. O que teve de verdade? O jogador está no Grêmio. Santaninha, quem falou o tempo todo... Aliás, não viu o Soares ontem em campo. Tava todo mundo dizendo que ele já foi pro Inter Miami. Chutou uma bola do meio de campo, que se é o gol mais lindo que eu já vi na vida. Chutou para fora. Quem fez toda a onda foi o Renato, o teu demiurgo. Fez nada. Foi ele que disse que o Soares estava saindo. Esses são os Não fatos. disse que estava saindo nunca. Capricha o vocabulário dele. Demiurgo. Não, demiurgo é ele que fala. Demiurgo é a definição dele. É ele que Meio homem, meio Deus. Renato é um demiurgo. E continua demiurgo hoje, sexta-feira, depois de um laçaço para o Flamengo. O Flamengo nem suou, não jogou bola. Tu acha prudente uma provocação tão forte assim, às vésperas do jogo de Libertadores contra o River na Argentina? Claro, tem que aproveitar agora, Isaac. Tem que aproveitar agora, antes de terça-feira, entendeu? Essa chance. Eu tô bem assanhado até terça. Se não passa o cavalo encilhado, ele não aproveita. Vamos nessa questão do Luizito falou, tudo bem, o Luizito ficou, ontem surgiu uma informação. Tudo onda. Não leva para esse lado, porque o Renato, aquilo tu dizia que era onda, o Renato depois veio nas coletivas, o que vocês estão dizendo é verdade. Não disse nada. Claro que falou. Sabe por que o Luizito não foi embora? Porque ninguém quis pagar a multa rescisória. Foi isso. Então, e o Grêmio onda. fez certo. O Grêmio fez certo. O Inter Miami tem uns rolos lá as regras da Liga Americana. Não é tão fácil. Não é tão levar. simples assim. Mas eles compraram uma vaga a mais para estrangeiro. Mas daí Só que o Grêmio não pode exigiu ser com salário, tem que ter... tão alto. Tem Mas não era essa a questão, isso era até administrável. A questão é que a multa rescisória, o próprio Grêmio sabe que é impagável 70 milhões de euros. Né? Mas Sabe nem disso. 15 milhões o Grêmio de dólares chegou, ou o seja, Inter Miami quis pagar. Mas essa foi ontem a informação que momentos antes da partida, né, e o Renato comunicou isso na Sport TV, antes da partida, né, que ele ia ficar até o final do ano, e depois veio essa informação, isso na quarta, que o Renato comunicou antes do jogo. E ontem a informação que o Luizito exigiu uma documentação, não um contrato, né, mas um papel onde o Grêmio libera ele no final do ano. Por isso que o Renato disse até o final do ano. Agora ainda não se sabe como. É isso que eu digo, nenhuma das partes interessadas vem a público e fala, é tudo especulação. Mas não vão falar, Santaninha, não vão falar. Mas então não especulem. Não é daí não é informação. É o Renato que está especulando. Aí não é informação, é desejo que o jogador saia. Não é especulação. Quando se falou, o Renato veio a público e disse, vocês estão falando a verdade. Não disse isso. Disse sim. Ele disse que tinha mais coisas que não se sabia. Mas não disse o quê? Não confirmou o que a imprensa falou. Aquilo que se dizia, ele disse que era verdade. Não disse. Tinha mais coisas. Não disse verdade. Ele não usou a palavra verdade. Muito do que está sendo publicado é verdade. E muitas coisas vocês não sabem. Tipo essa que não sabia. Muitas coisas vocês não sabem. Aí se fala do que não se sabe. Vamos lá. Vamos lá. Olha as coisas aqui. Foi a pior partida dele. Quarta-feira. Mas foi a pior partida de muitos jogadores. Não, tudo bem. Mas ele é um diferencial, né? Os outros crescem com ele. Ele é um jogador que vem lá, que combate lá atrás, que arma, que conclui. E não. E, até comentamos hoje aqui no programa, que gozado, né? Em nenhum momento do jogo se viu ele botando a mão no joelho. Em nenhum momento do jogo. E esta mão no joelho... Não fez nenhuma careta. Só apare... Não, e aí brigando com os companheiros, reclamando. O que isso quer dizer? Que ele não tem problema no joelho? Tem problema no joelho. O que isso quer dizer? Só que aparece... Tá recuperado. Não tá doendo mais. Não está doendo mais. Não sei. Agora, é aquilo que eu sempre digo, jogador contrariado ficar... Né? Agora, ontem surgiu sobre Grêmio e Flamengo ainda. Ele estava aqui ontem, né? Eu não me lembro quem é que botou uma postagem lá no nosso programa, não me lembro o nome dele, só tenho que procurar aqui, mas vai ver no programa. Aí ele disse assim, olha, se ficar com quem não quer é complicado. Se esquece Guampa? É isso que eu digo. É a imprensa colorada e os torcedores fazendo o auê em cima de nada. Depois de toda essa fofoca em cima do Luizito,
No que resultou? Ele segue jogando pelo Grêmio. E jogou mal? E só se especula que ele está contrariado, que ele não tem dor no jogo. Não mudou nada, é tudo fuzuê, O sabe? Santaninha está em negação, Não, É não isso. tem. Não, eu vou Freud dizer... não, explica. Freud explica. Primeiro ele queria se aposentar. E eu vim aqui e denunciei. Quem quer se aposentar não quer consultar em Barcelona para ver se joga. Aí, agora, ele quer jogar no Miami. Nada se confirmou. Nada se confirmou. Isso, torcedor do Grêmio, isso é a onda da imprensa colorada. Não leva. Imprensa vermelha. Não é, o Renato disse nenhuma. Esta era uma jogada dele, que ele chegou à direção e estava pensando em abandonar. Quando ele foi saber que a regra da FIFA diz que tu tem que ficar 40 meses sem jogar, quando tu diz que vai se aposentar, aí mudou. Ninguém falou isso. A diretoria não falou isso. Mas não vão falar, Santaninha. Isso. Mas deixa de ser ingênuo, Santaninha. Essas informações saem de dentro do clube. Ninguém inventa e ninguém cria. O próprio Renato disse que as coisas eram verdadeiras. Cadu, o Renato falou em coletiva. E Santaninha, para de falar Miami, fala o nome certo do clube. O Luizito Soares quer jogar no Inter, que é de Miami, mas o nome do time é Inter. O Orestes... Certamente inspirado na Inter de Milão. O Orestes está sem time para torcer, então qualquer Inter serve. Não, eu torço para qualquer Inter. Devolve meu adversário. Bom, vamos ver, né? Vamos ver se no jogo domingo agora ele joga ou não, né? Só um comentário, Cadu, sobre Grêmio, e um comentário sério aqui sobre Grêmio e Flamengo ainda. Foi vergonhoso o que alguns colegas nossos gremistinhas fizeram depois do jogo. E muitos deles identificados, Cadu. Ficaram dizendo que o Flamengo é o maior clube e time do planeta, que é imbatível, que o Grêmio não tem condições de enfrentar o Flamengo. O mesmo Flamengo que quase perdeu, empatou com o América Mineiro também, tomou 3 do nos Bragantino. Acréscimos, 3 ou 4, tomou 4, eu acho, do Bragantino. 4 do Bragantino, mas perdeu para o Inter destruído no Brasileiro, perdeu, tomou 2-1 e um banho de bola aqui no Beira-Rio. E aí o Grêmio não pode vencer esse Flamengo que está envelhecido. O Cebolinha e o Pedro, que são bons jogadores, mas estão em péssima fase, não estão jogando nada. O Pedro ontem entrou tropeçando na bola. Então, assim, esse Flamengo sim, dá para enfrentar e dá para ganhar. O Grêmio, que vem muito bem no Brasileirão, é vice-líder, está fazendo um baita campeonato, o Renato está treinando muito bem o time, vários jogadores em boa fase. Jogou mal quarta-feira, foi mal escalado, foi mal treinado, não entrou com espírito de competição numa arena lotada. Foi isso que aconteceu, um fracasso total. Dá para recuperar? Eu acho que sim. Eu acho que o Renato jogou a toalha muito cedo na coletiva. Tem que ir, dá para ganhar sim. O Inter já ganhou de 4 o ano passado, o ano retrasado do Flamengo lá, em pleno Maracanã. Por que o Grêmio não pode ir lá ganhar desse Flamengo que está, sim, envelhecido? Dá para ganhar, mas eu queria fazer um levantamento de quantos egressos da Europa tem o Flamengo. O Flamengo precisa não é imbatível. O Flamengo precisa de um meio de campo, ele traz de volta o Gerson. Ele precisa de um lateral esquerdo, ele traz Felipe Luiz. Zagueiro, o outro Luiz. E assim é o Flamengo. Né? É muito difícil. Todos os jogadores não é envelhecidos. Não é impossível. Tá? Não é Uma impossível. coisa, Santaninha, era 4 anos atrás. Esses jogadores estão velhos. O Felipe Luiz fez uma baita partida quarta-feira, mas não vinha jogando nada o ano inteiro. O Davi Luiz não joga nada. Não joga nada. Na verdade, é um pouco de cada. Claro que o Flamengo é o time que mais tem dinheiro. Tu tá no meio para fazer isso. Eu estou no meio, por isso eu estou no meio. Entendeu? A verdade está no meio. Não, assim, é claro que o Flamengo tem um tremendo elenco. É claro que é o clube mais rico, é o que tem mais torcida, portanto é o que tem mais dinheiro. Mas não é imbatível. Tem melhor elenco. Isso é uma coisa. A outra coisa, dá para fazer o enfrentamento? Dá. Claro que dá. Dá. No começo do jogo, o Grêmio tentou fazer o enfrentamento e até não estava mal. Atlético Paranaense fez por enfrentamento. 15, 20 minutos. Depois, eu não sei, desligaram, mexeram no termostato. O Grêmio baixaram a desandou na temperatura quarta-feira. Pode ter sido pontual. Agora, não dá para vender a ideia que esse Flamengo é imbatível, Claro que não ele é é. insuperável. É mentira. E o Grêmio vai lá, o jogo da volta, é difícil. Impossível não é. É difícil, é complicado. Maracanã. Mas o Grêmio vai como franco atirador.
Eu já vi o Grêmio... O que fizer, fez. Não tem jogo jogado. Eu já vi... Jogo jogado não tem. Já vi Mas o pela Grêmio- coletiva do Renato não precisava Não, nem ir, o né? Ele Renato jogou a toalha. Eu Jogou acho que o toalha. Renato não Jogou devia toalha. ter Jogou falado toalha. naquele Jogou tom toalha. tão O derrotista. Santania tem uma tese sobre isso. Me disseram que o Dr. Rubem Abruzzi, procurador de Justiça, onde eu trabalho no Ministério Público, me disse que isso é pensado pelo Renato, para o Flamengo achar que já está ganho e jogar de salto alto. É outro que acredita no demiurgo. O demiurgo meio homem, meio Deus, não duvido nada. E olha que o Grêmio já fez façanhas muito maiores do que essa de ter que ganhar de 2 gols lá no Maracanã. Já vimos façanhas muito maiores. O Grêmio perdeu de 5-0 do Palmeiras uma vez. Mas tem que acreditar, né, recuperou, Santaninha? né? Tem que A acreditar. Batalha dos Aflitos é o maior jogo da história do futebol mundial de todos os tempos. Né? Tem que ter um trabalho no psicológico muito grande. E nesse nisso o sentido. Renato é craque, né? O Grêmio não pode achar... uma coisa é dar o discurso público, outra coisa é que ele fala lá dentro. Com os jogadores que a gente sabe que não vai ser nesse tom. O Flamengo é forte, é poderoso, ganhou de 2-0 aqui, vai ser difícil? Vai. Mas dentro do campo, sabe, se existisse jogo jogado, entregava a taça, não precisava competir. Mas a tese É claro do que dá. procurador é muito boa. Como é que é o nome do procurador? Rubem Abruzzi. Rubem Abruzzi, é muito boa. Se faz de morto, chega lá, não, tá ganho. E aí o Flamengo pode chegar, começar o jogo no salto alto. É a única chance do Grêmio. O Jorge Schmidt, o que vocês gostariam, que achavam que o Renato falaria em relação a perder para o Flamengo? Não é o time do coração dele, como já disse em vezes anteriores? Aí o Flamengo foi um máximo, o Flamengo foi espetacular, o juiz foi perfeito. Né? O único que está feliz é o Renato, né? Porque qualquer um dos times, os dois são os times do coração dele. Eu respondo assim, essa história do Renato ser flamenguista. O Renato ganhando do Grêmio como técnico do Flamengo, ele disse, vamos parar com ele, vamos tirar esse cara aí, o Vitinho, eu acho. Vamos tirar ele, porque tá jogando contra o meu patrimônio, que é o Grêmio. Eu lembro disso, ele falando isso. Tira esse cara aí, vai fazer mais gol no Grêmio. Faz outro. Como é profissional o Demiurgo, hein? Demiurgo é... Muito profissional. Não fala mal do Demiurgo, não muito fala mal do... Nós vamos brigar aqui. Sabe o que a gente não briga? Tudo que você precisar, aí é vitória sempre, certeza que você tem sucesso total. Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis. Você quer vender, você quer locar, você quer comprar o seu condomínio para ser administrado por quem? Então, Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe estão lá para dar a assessoria que você precisa em termos de imóveis. Estão aí os contatos, né, para você, tem o telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico aqui em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Olha, todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, resolva aí. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Por que 24 horas? Porque os imprevistos não agendam, né? Pode ser de manhã, de tarde, de noite, madrugada, seja a hora que for, você tem a quem recorrer. E também para limpeza, lavagem, expedição de lajes, de piso, atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato está aí, 51, código de área 999-626227. 999-626227. E atende em todo o estado do Rio Grande do Sul o SOS Telhado. Bom, revisão do seu carro é na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá você tem tudo que precisa, geometria, balanceamento, suspensão, trocas de óleos, freios e aquela promoção permanente que é exatamente para a troca dos seus pneus do seu carro. Então, é o Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055. Caso você queira agendar, está aí o telefone na tela. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência aos nossos 2 toques desta sexta-feira e aí falando dos jogos do final de semana, né? O Inter amanhã contra o Cuiabá, evidentemente que amanhã a ideia é ter, mais ou menos, a mecânica de jogo que o Cudê quer para o jogo da próxima terça-feira, jogo decisivo contra o River. Né? Libertadores, Cadu. Essa mudança toda, a direção... Só o Inter agora em 2 competições. E o Grêmio, né? Depois, saber se vai sentir ou não sentiu nesse jogo de domingo contra o Goiás, a derrota para o Flamengo na última quarta-feira. Voltamos logo. Tudo se transforma através das nossas conexões. O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação,
que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Movimente-se com a Kia para o futuro. Garanta o seu Kia Stonic, uma tecnologia híbrida mais limpa que ajuda o planeta e proporciona economia. De R$ 147.990 por R$ 139.990. Mais que um carro, uma transição automotiva. Não perca tempo e seja inspirado pela tecnologia na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Stonic, seu primeiro SUV híbrido. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estava te esperando por aqui.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques esta sexta-feira com Orestes Andrade Júnior, Elisário Goulart Rocha e Santaninha, Jorge Santana. Nosso Dois Toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, né? Tá aí o site, o telefone, caso você queira agendar, sou aí de uma das lojas da Baidob, na Benjamin Esquina com São Pedro, a Rua São Luís, 323. Seu carro toca aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, resolva aí, ó. Martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, fica feio, incomoda, né? Então é só você ligar, agendar lá com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de ouro. Para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, é uma lavagem 5 estrelas, né? Aquele atendimento VIP da equipe do Marcelo, do Alex, deixa o carro, vai buscar, espera, é diário. São mais de 40 anos a lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz 5 estrelas, né? E é diário, tem tempo durante a semana, pode ser agora no final de semana, pode ser amanhã, domingo, feriado, né? Como ficar melhor para você na lavagem 5 estrelas. Tá aí o telefone e o endereço, um ponto tradicional, conhecidíssimo aqui em Porto Alegre, na Avenida Nani Lopes. Olha só, uma das casas mais conhecidas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o Gruta Azul Clube, uma casa que Porto Alegre tem de melhor da noite. Um ambiente com requinte, luxo, prazer, restaurante internacional. O melhor da noite passa pelo Gruta Azul Clube com noites inesquecíveis, shows espetaculares, sorteios, surpresas. Está aí o telefone e o endereço dessa casa que é conhecida não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu sempre faço questão de dizer quando Santaninha está aqui, como ele sempre, né, contou. Ele foi levado em 2 momentos pelas mãos do pai Paulo Santana, um menininho, garotinho, pelas mãos levado ao Estádio Olímpico. Quando completou 18 anos, foi levado pelas mãos do pai Paulo Santana para conhecer o Gruta Azul. Mas passou pelo restaurante internacional também? Por tudo lá, cada canto de lá eu conquistei. Orestes, o Internacional tem esse jogo de amanhã contra o Cuiabá. Não é um jogo fácil, né? O Cuiabá... Não. Começou mal a pergunta. Cuiabá não é fácil. Mas não venceu? Não, calma aí. Venceu o São Paulo agora, não venceu. Nos últimos 4 jogos, o Cuiabá ganhou 3 e empatou 1. Está em boa fase. Mas é um time médio, Tem que ganhar no Beira-Rio, até porque o que importa mesmo é preparar o Inter, preparar o time, dar entrosamento para esse novo time do Cudê para terça-feira lá em Buenos Aires contra o River. É isso que importa. E o time do Cudê precisa... O Cudê fez 2 treinos só na semana passada, né? O Cudê precisa conhecer os jogadores. Ele mesmo disse, Cadu, que não fez as 5 substituições no último jogo pelo Brasileirão, porque ele não conhecia os jogadores. E mais, os jogadores não conhecem as ideias do Cudê. Mas é só desculpinha. Não, mas é verdade, mas é já verdade. De desculpinha, agora não, nem agora ele ainda. trabalhou durante uma semana inteira e tem que ir para ganhar o jogo do Cuiabá. O Santaninha não me interrompeu, eu não pude concluir a pergunta. Esse Cuiabá venceu o São Paulo, que é um, né, dos semifinalistas da Copa do Brasil, na semana passada por 2-1. E é exatamente isso aí. Tu vai jogar essa partida, o Internacional também não pode se descuidar do Campeonato Brasileiro, é buscar vaga, vai que dê uma zebra lá e fique fora da próxima fase da Libertadores. Vai que dê uma zebra, o Cadu tá otimista, né? Mais do que eu. Não, mas é evidente que nem é o time do Grêmio. Eu torço para que o River ganhar na Argentina é zebra. Não. Nos 2 jogos eu estou falando. Estou falando na classificação. No conjunto, 180. E nem eu falava em relação ao Grêmio também. Mas zebra, dá para dizer. Eu torço para Grêmio Internacional. Eu quero que os dois tenham... Eu sempre disse, eu não quero essa gangorra, um aqui e outro aqui. Eu quero os dois sempre nivelados por cima. Mas entre River, a zebra é o River passar, é óbvio. Hã? Entre Inter e River, a zebra é o River passar. Agora, porque a gente torce para que os dois passem, que o Grêmio vá mais chegue lá, que o Internacional chegue. Então, por isso que eu falo em zebra em relação a nós. Né? O que eu espero da dupla Grenal, por isso que eu digo. Né? Agora que vai ser um jogo extremamente complicado, o estádio lotado, né? E os argentinos gostam muito disso, ao contrário de nós aqui. Eles gostam do primeiro jogo em casa para fazer score e administrar fora. Tá? Os argentinos, assim. Então, o Internacional, que nem eu falava em relação à semana, antes do jogo de quarta-feira, eu disse, olha, o Grêmio só não pode sair daqui com uma desvantagem. Né? Uma desvantagem grande. Até o empate, eu não disse hoje, depois, né, do jogo de quarta-feira, eu já dizia antes, até o empate era um bom resultado para decidir no Maracanã. Ou seja, serve a mesma coisa para o Internacional. Né? O Internacional, até que se perder por 1-0, lá o primeiro jogo é fora.
né? Não está nada decidido. 1-0 não é ruim. O River é campeão argentino, caiu fora da Copa da Argentina lá na segunda, mas da Copa da Argentina caiu fora na segunda fase justamente para focar na Libertadores. É um time entrosado, muito mais entrosado do que o Inter, que está com um novo técnico. Então, graças a essa direção do Inter, que demorou para demitir o senhor Mano Menezes, demorou para trazer o Kudê, demorou e não montou um grupo ainda suficiente para dar as condições. O Kudê não está dizendo isso, ainda não está reclamando. Mas o grupo do Inter é curto, sim. Mas antes desse jogo, claro que esse é um jogo decisivo, o Internacional projetou tudo em cima de Libertadores, mas tem o Campeonato Brasileiro, tem jogo de amanhã contra o Cuiabá. Né? E o Internacional, né, a questão do Ener Valencia, que será poupado, né, até porque não teve férias, veio, jogou, ficou 4, 5 dias e com fadiga muscular, então a maior prova que está. Mas amanhã se espera ver uma mecânica de jogo que o Kudê quer exatamente. Né? Ou seja, montar e treinar a sua equipe para esse jogo de terça-feira. Vai ser mais um jogo sem gol do Ener Valencia, então. Mas queria só lembrar que o Inter vai para o jogo decisivo da Libertadores sem desempenho no ano inteiro. Mas não teve desempenho até aqui. Estamos em final de julho e o Inter não teve desempenho. Agora, a troca de técnico vai fazer ele ter desempenho no jogo que precisa, veremos. Não, mas eu acho que vai passar... É muito difícil que faça, Santaninha. Muito difícil, porque não tem tempo de treinamento. Não. Infelizmente, teve uma semana, demorou muito. Uma semana. Uma semana mais ou menos, né? Não, mas, Cadu, o Inter jogou domingo. Mas segunda não treina. Não adianta... Segunda é recuperação. Sexta-feira também não treina. Treina, na verdade, 3 dias na semana. Na nossa época lá, época que tu era editor de esportes da 0 Hora, os times treinavam em 2 turnos, lembra? Sim. Era de manhã e de tarde. Agora é um turno só, é uma barbada. No caso do Inter, eu acho que o que vai fazer diferença do Kudê no Inter para este primeiro momento, jogo contra River, é menos o que ele já pôde treinar e mais a questão de mentalidade até, da energia que ele coloca. Vai passar o time mais para frente. Elisiário vai passar muito pelo jogo de amanhã. Sim. Porque um resultado ruim vai ter reflexo na terça-feira. Um resultado positivo, conforme for, tem outra consequência no jogo. Confiança. Claro, evidente que sim. Né? Então, e amanhã, certamente, o Kudê vai montar a sua equipe, né? Como ele está pensando nesse jogo de terça-feira. Sem o Ener Valencia, que está com fadiga muscular. O Ener Valencia vai guardar os gols para Libertadores, onde importa. Já não vai ele não faz gols que não importam contra São Luís da vida. Mas olha o provável time do Internacional. Tá? Para amanhã, o Rocher, Bustos, Vitão, que está voltando, né? O Marcelo, o Mercado e René, o Johnny, Arangues e Depena, Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique. Depena não. Mas esse é o provável time. Começou mal, que nem esse na pergunta. Tem a possibilidade do Maurício. Né? O Maurício também. O Maurício estava lesionado, agora está de volta, né? Pedro Henrique já vai ficar à disposição também. O Pedro Henrique vai pro jogo. Vai começar? Com certeza. O Kudê começou mal, que nem tu na tua pergunta, Cadu. Não, tu me interrompeu. Tu me interrompeu. Rocher no gol, tá errado. É John que salvou o Inter, que está em grande forma, o melhor jogador do Inter. Melhor jogador do Inter. Começou errado esse Kudê aí. É o novo titular. Não, é com Começou grife. Errado. Não, é grife. Pode estar em super fase, agora chegou um goleiro de seleção uruguaia, de Copa do Mundo, ele começa jogando, acabou. Em futebol tem uma regra básica. Quem melhor joga tem que jogar. O melhor tem que jogar. O melhor tem que jogar. Isso é regra fundamental do futebol. O melhor tem que jogar. O Diego Souza estava fazendo gol quando o Luzito chegou. Estava fazendo gol. E aí quem é que começa? O melhor passou a jogar. Então, agora o melhor é o goleiro, entrou e foi bem, e é um baita goleiro e vai jogar. E o Inter tem um baita goleiro no banco. É isso. Não, essa questão já está superada. Não mete tua colher no Inter, na Libertadores. Não. Cuida lá desde que o Mano parou de escalar o Pedro Henrique no ápice dele, de goleador, eu já dizia, tira o Mano. Agora, cuidem essa do goleiro. Já começou mal. E ele fica mal com o grupo tirando o John. Tem mais essa. O Santaninha está com tempo, com tempo agora, está com menos uma competição, já jogou a toalha,
está secando o Isso Inter. já é coisa ultrapassada. É um jogador que veio para ser titular, é capitão da seleção uruguaia, é jogador de Copa do Mundo. O Mano faria isso aí, talvez se não fosse no próximo jogo, mas lá adiante. Ali é melhor fazer logo, né, Cadu? É melhor fazer logo. O Cudê, um novo técnico, veio. A troca de treinador ajudou Não tem. a tornar automático. Ele está jogando pela credencial, não é pelo futebol. Mas é um belo goleiro, Santaninha, é um líder, ele tem uma liderança. Não, mas ele foi muito bem líder no chama o primeiro presidente do sindicato se precisa de líder, não goleiro. Não estava precisando de goleiro. Não, mas o Internacional não tem líder dentro de campo. Não tem líder dentro de campo. Então chama o presidente do sindicato dos jogadores. Bom, mas eu acho que o principal é esse jogo de amanhã, né? Mesmo sem o Ener Valencia, mas com o Pedro Henrique, mas são alternativas que o Cudê passa a ter. E a grande questão é essa. Amanhã é um jogo, a mecânica vai ser um. Mas o que tu vai fazer lá no jogo contra o terça-feira? Tu vai esperar o River, vai atacar, né? Vai tomar a iniciativa do jogo. O Cudê tem essa característica de marcação alta, né? Um time propositivo. É assim que ele vai jogar. Bom, É montanha-russa, né, os times do Cudê, porque assim, ele adianta todas as linhas, o time joga pressionando o adversário, buscando a bola, marcando em cima, só que quantas goleadas o time do Cudê, o Inter do Cudê tomou. Por quê? Porque toma muita bola nas costas, então tem que ter um equilíbrio maior e espero que o Cudê esteja mais maduro em relação a isso. Mas é o time propositivo. Ele sempre disse, não foi nem agora, sempre lá atrás ele dizia, não tem problema se eu tomar 2, desde que eu faço 4. Por isso que eu sempre teve... Ele é um pensador do futebol, então, filósofo do futebol, não, que frase é? Não, Santaninha, cada um tem uma mecânica. O Mano sempre tinha maneira de jogar. O Mano primeiro não perder para depois ganhar. É diferente. Ou seja, era um time meio covarde. Eu não sei se é covarde. O Mourinho, nos seus times, foi campeão de tudo lá. O que ele fazia? Ele botava uma parede na frente da área. Tá, mas aí é o Mourinho também, né? Bom, mas tem circunstâncias que tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe como é que é time argentino. Ganha lá, faz o resultado e aqui eles vêm para não jogar. Não tem jogo, né? Não tem jogo. Se precisar fazer resultado, reverter, fica muito difícil. Então tem que tomar alguns cuidados, por mais que o Cudê seja propositivo, como o Grêmio ontem também, né? Mas o Cudê jogou a outra Libertadores pelo Inter aqui em 2020 e a primeira fase toda ele jogou assim, ele se cuidava muito, os times ficavam mais atrás, primeira fase eliminatória, jogar fora, se cuida e vem decidir em casa, então acho que ele vai fazer a mesma coisa principalmente agora. Mas eu repito, amanhã se vai ter uma noção do que o Cudê quer para esse jogo de terça-feira. E é fundamental um resultado positivo para o Internacional, em termos também, né? O Internacional ocupa a 10ª posição, está 4, 5 pontos no G4, porque, vamos lá, ficou fora, né? O Internacional vai querer o quê? Brigar por vaga na Libertadores. Não, e tem os cavalos paraguaios no Brasileirão aí. Primeiro e segundo lugar é tudo cavalo paraguaio. Tem que apostar no brasileiro, sim. Cudê que veio só para ganhar a Libertadores. Sim, se não ganhar... A vinda do Cudê está inutilizada. A troca, a direção do Internacional foi exatamente isso. Eu perguntar porque eu não sei mesmo, tá? A pergunta não é provocação, é uma pergunta ingênua. O Inter não tem nenhum jogador que ele pense que precisa, por alguma razão, preservar nesse fim de semana. O Ener Valencia. Não, além do Ener Valencia. Não. Porque esse aí... Os outros têm que dar ritmo. O Arangues tem que jogar, todo mundo tem que jogar. Se o Mano fosse o técnico, até poderia fazer isso. Provavelmente. Mas ele não. O Cudê, pelo contrário, ele precisa, né, ter a sua mecânica de jogo e adaptar aquilo que ele quer. Então não vai ter. O Cudê é com corda esticada o tempo todo. Olha, falar em que ter o que você precisa em termos de ferragem, você tem aí na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan... Eu ia falar, falando em corda esticada, que também tem na Ferragem Lampião. Ah, sim. Tem corda. Sempre na Ferragem. Então corda, tá aí, olha aí. Olha que essa corda esticada pode enforcar o Cudê. Ferragem Lampião, que é uma ferragem... O slogan da Lampião diz, né? Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e também o endereço da Ferragem Lampião, uma ferragem profissional.
Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, Bancos Gaúchos, aquele banco que está todos os segmentos das nossas vidas, né? Como agora com o plano Safra Banrisul, o produtor rural conta com 11 bilhões, eu falei 11 bilhões de reais disponibilizados entre todos os segmentos. Então tá aí, esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for, da sua casa, do seu condomínio, da sua empresa, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso a Gráfica, que pertence ao Grupo Impressult, olha, e loja sempre bem pertinho de você, Porto Alegre, região metropolitana, e além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá na Clique. E aquela promoção permanente, são os cartões de visita 100 por apenas R$19. Você pede e recebe em casa, é só acessar cliqueimpresso.com.br. Bom, o Grêmio tem no domingo, né, o Goiás, esse jogo que seria na segunda, foi antecipado para domingo, ou seja, mas não pode ter, o Grêmio tem que, de uma certa maneira, não esquecer, não pode ter reflexo no jogo da última quarta-feira, né, Santaninha? São competições diferentes, troca os chips, né? Mas o Grêmio se abalou com o resultado da quarta-feira pela Copa do Brasil. Mas não pode ter reflexo nesse jogo, porque o Grêmio é nada mais nada menos que o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Renato, na coletiva de quarta, aí já falou, né? Não, mas é aquilo que falamos no início, sempre disse, o quê? Vaga na Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? Mas não pode ter consequência esse jogo. Recolhe a toalha e vai para o Brasileiro. Eu acho que tem uma coisa aí também que eu estou curioso em ver como vai se comportar. Porque o Grêmio tem 2, 3 partidas até a próximo jogo da Copa do Brasil, jogos, né? 16 dias. Vai ter aquela história de preservar para disputar a decisão contra o Flamengo, ou já considera que não vale a pena? Ou considera que não vale a pena? Não, o Grêmio está aí. Tentando imaginar pela cabeça do Renato. Não. Agora é sacanagem, né? Não, o Grêmio é vice-líder. Não pode. Eu faria isso se tivesse daqui um pouco prestes a classificar e tal para lá, no jogo que se aproximasse, porque né? tem que garantir, tentar garantir uma posição para Nem o Flamengo fez isso. O Flamengo está em 3 competições, o Flamengo está em Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Jogou aquele jogo lá no Maracanã, no sábado passado, e teve esse jogo de quarta-feira contra o Grêmio. Não poupou ninguém. Tem mais elenco, né? Eu acho que o Grêmio não vai poupar também. Não, isso aí não tem. Poupar não existe. Poupar também. Não tem. É sacanagem esse jogo de volta daqui 20 dias, né? É um sofrimento. Vai ficar 20 dias sofrendo. Não seria. Que como o Flamengo está nessas 3 competições, a Conmebol tem preferência em relação à CBF. Esses jogos teria conflitos do Flamengo lá por Libertadores da América. Então, por isso que foi antecipado. O Orestes está dizendo que é um sofrimento para ele, Orestes como colorado. Eu acho que o secador sofre mais que o torcedor. O Flamengo tem que focar na Copa do Brasil para ser bicampeão, entendeu? Esquece Libertadores e tal, foca na Copa do Brasil. Bom, e aí a grande questão vai ser de novo, né? O Luizito joga, não joga? Joga, não joga? Essa vai ser a questão. É aquilo que eu falo para vocês, isso vocês vão saber. Mas não é poupado, isso não é poupado. O Renato já disse, o Luizito joga quando quer. Mas agora joga, e joga até o final do ano. Ele tinha falado, vai sair 1 ano antes o Luizito. 1 ano antes. O Grêmio vai aceitar isso? Aquela frase... Mas era o que o Grêmio queria, Orestes, para um pouquinho. Lá mas assinou por 2 anos. Porque ele exigiu. O Luizito exigiu 2 anos e a cláusula rescisória. Depois o feitiço virou contra o feitiço. Mas ele se arrependeu, então. O Grêmio... Não, se arrependeu de jogar no Grêmio, é isso? Não é isso. A questão mas é que ele o Grêmio quer sair queria 1 ano antes. O Grêmio queria ou ele se arrependeu de jogar no Grêmio, ou ele não gosta de morar em Eldorado do Sul. Das duas, uma. Não provoca o Santaninha. Ele bateu lá no Inter e o Inter não pôde contratá-lo. Bateu, não, o meu presidente fez pior do que isso. Meu presidente não perguntou quanto que ele queria ganhar. Não teve bala. Foi pior do que não isso. teve bala para ficar com o jogador. Não teve inteligência. Agora estão aí secando para o Luizito sair. Nem foi nada disso. Não foi nada disso. Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho. E o Rocher agora. Por isso que ele está com dor de cotovelo do Rocher. O Rocher foi anunciado pelos influencers gremistas que estava contratado. Essa questão já passou, mas vamos lá. Aí, aquela negociação forçou, aí a staff dele ofereceu para 3 clubes, para o Inter, para o Atlético Mineiro e para o Flamengo. E todos os 3 acharam que não quiseram tecnicamente, não foi nem questão financeira. Que era ex-jogador. Bom, mas vamos lá. Mas o importante desse jogo, é um jogo com o Goiás, é um jogo que teoricamente, né,
é um jogo para 6 pontos. É um jogo para 3 pontos. Até porque o Grêmio tem um jogo a menos e é fundamental essa vitória. Agora, essa é a questão. Vai ter reflexo ou não a derrota da última quarta-feira? Eu acredito que não, mas futebol a gente não sabe, né? Porque foi um banho frio que o Grêmio tomou, a torcida tomou, né? Esse resultado da última quarta-feira. Foi uma lambada, o lombo tá doendo. Mas acho que essa virada de chave é uma das coisas que o Renato faz melhor. O trabalhar o psicológico do grupo. As críticas Primeiro, maiores ele aí tem são... que se recuperar, né? Ele tem que se recuperar. Não, mas ele ficou abalado. É claro que sim, é claro que fica no momento, mas é o calor do momento, né? Uma coisa é você falar com alguém meia hora antes do jogo e um dia depois, 2 dias depois. Porque uma coisa é profissional perder, né? Uma coisa é perder. O problema é que tomou um banho de bola. Esse é o problema. Não, o problema foi perder. O problema foi o resultado. Vamos dar uma olhada na tabela aí para ver a posição do Grêmio, né? O Grêmio que é o vice-líder, e olha lá, e com um jogo a menos ainda. Aquele jogo lá do sábado retrasado, quando o Corinthians estava jogando com o América, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. E o bafo na nuca do Flamengo ali no Grêmio. E o play-off. Vamos lá, o Botafogo é o líder com 40, o Grêmio com 29, o Flamengo com 28. Né? Essa diferença que hoje é de 11 pontos, pode cair para 8, né? Porque se o Grêmio tem um jogo a menos. Flamengo 28, Palmeiras 28, aí vem o Atlético 26, Paranaense, o São Paulo 25, Fluminense 25, o Bragantino 25, Fortaleza 23, o Inter 23. Na realidade, olha, em relação aí ao quarto colocado, são 5 pontos, mas a classificação chega a 6, né? Então, na realidade, é 2 pontos em relação ao São Paulo do Inter. Mas o Grêmio está só 6 pontos na frente do Inter. Essa máquina do Grêmio, eu achei que estava muito na frente. E o Inter, como sempre, não usa nem sai da moita, né? Tá ali. Tá ali, não vai. 6 pontinhos só na frente. Não quer nada, não cai, não Mas era cai. era o Mano Menezes, agora mudou, agora o Cudê, agora nós vamos para cima deles. Santaninha, ontem chegou o Luan, né? E é um jogador que o Renato já projetou na coletiva da última quarta-feira. O dia do Santaninha, Cadu, mais. É um reforço que o Grêmio tem, além dos reforços que podem chegar aí, né? Não joga há 6 anos o Luan. Joga outros esportes aí, que até nós gostamos, né, Santaninha? O Luan não joga desde que saiu do Grêmio. Já no Grêmio não jogava mais, era vaiado pela torcida. Sob o comando do Renato, todo mundo está dizendo que é a única pessoa que pode reaver o Luan para o futebol. O Luan tem um problema de ter que se igualar a si mesmo na sua melhor forma, que foi lá em 2017, quando o Grêmio conquistou a Libertadores, também por causa dele, muito por causa dele. Esse é um problema, a torcida não vai se satisfazer com nada menos do que com o próprio Luan, que ela já presenciou, já viu com os próprios olhos. Eu sou muito favorável à segunda chances. Ele deu uma declaração muito interessante, o Luan. Ele disse o seguinte: se precisar dormir no centro de treinamento, ele vai dormir. Isso vai depender dele. Ele é o único que pode, Né? Ninguém desaprende a jogar. Isso aí ninguém desaprende. Ele se prejudicou. Foi ele o único prejudicado. Se ele está disposto realmente e quiser voltar a ser aquele Luan que foi escolhido melhor da América, só depende dele. Não adianta não. O próprio Renato disse isso depende dele. Né? O Grêmio está dando essa oportunidade, a resposta será com ele. Agora, esse jogo de domingo, certamente o Renato muda a maneira, e no treinamento de ontem, de hoje também, ele já tirou o esquema com 2 zagueiros, Santaninha. Passou a utilizar 2 zagueiros. Né? Tirou de 3, passou parou a de 2. 3, passou 2. Né? Até porque perdeu o Kahneman, né? Pois é, o Kahneman... mas perdeu para lá. E perdeu agora por 2 semanas, porque ontem ele fez uma cirurgia, fraturou um dos dedos da mão, fez uma cirurgia e vai ficar 2 semanas fora. Não é nada de grave, mas é uma cirurgia. Então não vai tomar cartão nos próximos 15 dias o Kahneman. É a única maneira ele não te perdoa. Né? Mas muda a maneira de jogar. Ou seja, com 2 zagueiros... Eu estou com pena, ele está triste. O Grêmio tinha uma formatação com o zagueiro. Quieto. Ele jogava no 5-2-3-1. Né? Aí dependendo do Luizito, se vai para o jogo ou não. Né? E agora com 2 zagueiros muda a maneira de jogar. Né? No 4-2-3-1. Sim. O jogo é aqui ou é lá? O jogo contra o Goiás. O Goiás é lá. É lá. 18h30.
Tem que defender a vice-liderança. Tem que defender a vice-liderança. Até porque o Botafogo empatou com o Santos sofridamente. E nós estamos no começo do retorno. Não acho impossível que o Grêmio chegue no Botafogo. A gente viu não aí... acho fácil também, mas viu... não é impossível. A gente viu, é claro que é jogo fundamental para o Goiás também, porque a gente viu na tabela aí que o Goiás é o primeiro que escapa da zona de rebaixamento. A gente viu na tabela ali. Então, para eles é um jogo também, é um jogo fundamental. O Grêmio queria se manter e o Goiás para se manter fora da zona. Como tu disseste, o Flamengo que está no encalço do Grêmio tem 3 competições, tem que aproveitar o momento. O momento é agora. São as últimas 2 rodadas do primeiro turno? Ou tem mais 3 jogos? Essa é a 17ª rodada. 17ª. Então tem mais 2 rodadas. Mais 2 rodadas. A última rodada tem Inter e Botafogo. É isso aí. Palpite para os 2 jogos do final de semana, começando pelo Inter amanhã e o Grêmio no domingo. O Inter vai fazer 4-1 no Cuiabá. O Grêmio vai empatar em 0-0 com o Goiás. E o Inter vai fazer um 0-0 lá em Buenos Aires com o River Plate. E domingo, na Canal 20, 521, Grenal na TV. 21 e 521, domingo. Com o Santaninha recuperado. Já vai ter passado a dor de cabeça, o inchaço, e vai estar lá novo em folha. Horário? 10 da noite, 22 horas. A audiência está pedindo para aumentar, o programa tem 90 minutos. Querem uma prorrogação de mais 30 para 2 horas. Agora eu vou ter que negociar com o Santaninha. E com o Mano Chentes. Não, o Mano, se tiver 5 horas no programa, ele vai gostar. Mas o Mano está indo lá para segunda-feira para Buenos Aires, junto com o pai. Para acompanhar o jogo do Inter na terça-feira. O teu palpite para os 2 jogos aí, começando com o Inter amanhã e o Grêmio no domingo. Acho que ambos vencem e arriscaria, assim, para ser conservador, 2-1 nos 2 casos. Eu não sei o que vai acontecer com o Inter, com tanto que ele perca, tá bom para mim, qualquer resultado serve. O Grêmio ganhando também de 0-0, gol de Canela, tá valendo também. Vamos embora, é vice-líder e tamo vivo na Copa do Brasil. Sim, senhor, já vi o Grêmio fazendo façanhas muito maiores. Como dizia meu pai, não tá morto quem peleia, já dizia uma ovelha cercada por 5 cachorros. Tá certo. Paulo Santana dizia outra coisa, preteou o olho da gateada. O Santaninha enlouqueceu no final do programa, disse que tá vivo na Copa do Brasil. Tudo pode acontecer, jogo jogado não existe. Olha, eu vou ficar no Internacional 2-0 aqui e o Grêmio 2-1 lá diante do Goiás. É um político, né? Não, mas eu... Vocês dois. Por quê? Diplomata. Eu quero a vitória dos 2 sempre. Bom, então vamos fazer uma política boa onde nós vamos agora. Nem é política, ali é um prazer. No Gruta. Depois também, depois pode ser. Primeiro vamos no lá. Barranco. Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Complexo do Barranco e do Barranquinho sempre à sua disposição. Não esquecendo a promoção de hoje, sexta-feira, está aí na tela. É de terça a domingo. Aí tem o de amanhã, tem o de domingo, né? Você curte aonde você quiser, tem delivery, tem takeaway, teleentrega, né? Você que não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá em outro local saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Facilidades do Jefferson Fusternal para você sair de carro novo, é só passar uma das revendas. Tem zero, seminovo, tem o Niro, o novo carro da Kia, né? Os adeptos de 2 rodas, facilidade do Jefferson na Suzuki São Moto. Moto para passeio, moto para trabalho e 2 endereços. Na Avenida Ipiranga ao lado da Kia São Moto, na Avenida Ceará ao lado da Kia São Moto. Chegou 10 Sportage lá novas na Kia. É oportunidade única. Aí, ó. É um dos tantos carros que o Jefferson tem lá para você sair de carro novo. Obrigado, Orestes. Obrigado, Elisiário. Obrigado, Santaninha. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Continue na programação que você estiver, né? Ou na Rede Sul, ou na operadora que você estiver acompanhando. A todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.